Bebê. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live na semana de aleitamento materno, né? Semana mundial sobre aleitamento materno. Então, hoje é nosso tema, tá? Ei, Lucas. Vou guardar aqui a Thalita. Se vocês quiserem ir mandando dúvidas, já pode, tá, pessoal? Vou fixando aqui os comentários também enquanto isso, né? Muito bem. Só aguardando nossa convidada. Na verdade, eu fui convidada por ela, né? Tô viciada falando nessa convidada. Ei, Fred. Opa, chegamos. Oi, querida. Oi! Bom dia! Bom dia! Tudo Nessa manhã bem? gelada. Nossa, tá muito frio. Tudo bem, Aqui em querida? Tudo bem com você? Bom demais. Prazer estar aqui com você. Bom demais. Vamos Eu que falar, agradeço o convite aí. lembrando que a gente está na Semana Mundial do Aleitamento Materno, né? Que acontece em agosto, e também chamado de Agosto Dourado. E a gente vai falar, né? Sobre a amamentação e os benefícios para a mamãe, para o bebê. E Isso responder aí. algumas perguntas, né? E se Você tá com a ainda nossa der listinha tempo. aí, né? Oi? Você tá com a nossa listinha aí das perguntas. Estou. E se der tempo, Ah, eu ainda conto a minha experiência de estar amamentando até hoje. a experiência da Thalita é linda, de superação. Ela teve uns percalços aí, nada deixou ela se abalar. Eu acho, ó, maravilhoso. 1 ano e 2 meses depois, a gente está aí. Firme e forte. Firme e Bom forte. demais. Acho que eu vou me apresentar primeiro, né? Muita gente, principalmente do seu perfil, não deve me conhecer. Meu nome é Beatriz, eu sou pediatra. Eu também sou intensivista, trabalho em CTI infantil e eu tenho consultório de pediatria geral, onde que eu me encontrei, achei essa veia aí de colaborar não só com as crianças, mas também com as mães, né? Acho que o binômio mãe e bebê nunca foi tão estudado, tão divulgado, né? E não adianta o bebê estar bem se a mãe não estiver bem, e não adianta a mãe estar bem se o bebê não estiver bem. Tem um conjunto de coisas aí. Claro que a rede de apoio entra, né? O pai, o resto da família, quem mais for rede de apoio, mas esse binômio aí é uma coisa indissociável, né? Para um estar bem, o outro tem que estar joia. Então a gente tem que cuidar dos dois. Isso. Então, vou me apresentar também. Então, para quem não me conhece, eu sou Thalita Lima, sou coach e ajudo mães a resgatarem a autoestima após a maternidade. Ajudo também essas mulheres a se reconectarem, né, com a mulher que às vezes fica esquecida ali dentro delas. E lá no meu Instagram, né, aqui de Mãe para Mulher, @de Mãe para Mulher, eu trato diversos assuntos relacionados a esse mundo materno, né, inclusive, né, esse tão importante que é sobre o aleitamento. E aí a gente traz essas pessoas, assim, autoridades no assunto, como a doutora Beatriz, que Bonitinho. para quem não sabe, também é a pediatra do Gael, desde o primeiro mês de vida dele, que também é super responsável por eu estar amamentando até hoje, né? Pelos Muito bom, né? incentivos, pelas orientações, por tudo. Isso é Tamo muito junto, né? importante também. Com Estamos. certeza. Estamos Pessoal, aí. então, o que a gente planejou de falar, assim, sobre os benefícios, né, tanto para a mãe quanto para o bebê, porque tem muitos benefícios para a mãe também, muito se é falado dos benefícios para o bebê, mas
principalmente pela pegada do perfil que da Thalita, né, de mães, a gente queria falar sobre os benefícios para as mães, e a gente teve muitas dúvidas na caixa de perguntas, tanto dela quanto minha, então a gente deixou um tempo bom para poder responder todo mundo sobre dúvidas diversas do aleitamento, não só sobre os benefícios, tá? Então, se vocês quiserem ir mandando também ao longo aí da live, para a gente responder também aqui as que vocês mandarem, tá bom? Eu vou falando assim e você me interrompe do jeito que você acha melhor, tá bom? Tá, bom. Muito bem. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que lutar aquela hora de ouro na maternidade, que é logo que o bebê nasce, para ter o aleitamento na primeira hora. Mesmo que for cesárea, isso a gente vê recorrente, às vezes chega no consultório, teve aleitamento na primeira hora? Ah, não, foi cesárea, o médico falou que não tinha isso. Não existe isso, tá, pessoal? Mesmo que seja cesárea ou parto normal, não importa. A gente só não vai ter esse contato pele a pele, o aleitamento na primeira hora, se o neném nascer com algum problema. Ou, né, alguma dificuldade para respirar, precisar de alguma reanimação, ou se a mãe tiver alguma intercorrência, alguma outra coisa. Qualquer outra variável, né, combinação de variáveis, esse bebê deve ir para o pele a pele, deve ir para o peito da mãe, porque isso vai aumentar o sucesso dessa amamentação e, né, assim, o neném já vai sentir o cheirinho, então, mas nem tem leite. Tem sim, tem colostro e tem que ir. Com certeza isso ajuda a mãe a descer o leite mais rápido, ajuda a contrair o útero, sair a placenta, diminuir o sangramento. Então, são inúmeros benefícios aí desse aleitamento na primeira hora, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o primeiro benefício que a gente pensa e o mais imediato da amamentação é esse. A mãe que amamenta produz hormônios que fazem o útero contrair e diminui aquele sangramento que é próprio do pós-parto, né, Thalita? Então, seja ele parto normal ou cesárea, a mãe tem que eliminar aquela placenta, aquele resto de coisas que ficam dentro do útero quando o bebê nasce. E quando o útero está mais contraído, isso é mais rápido, a mulher, né, termina mais rápido, a mulher sangra menos, e aí lá na frente vai ter menos anemia, menos dor. Então, independente do tipo de parto, a amamentação vai ajudar nesse ponto aí para a mulher. Tem várias doenças que vários estudos que estudaram mulheres, grandes grupos populacionais de mulheres ao longo de muitos anos, viram o que essas mulheres tinham de diferente das que não amamentavam em termos de doença. Então, só para a gente pensar em algumas coisas, o que mais é estudado e visto, né, é a síndrome metabólica. Então, assim, pressão alta, dislipidemia, diabetes tipo 2. Então, todo mundo que tem menos esses fatores aí, nessas doenças, vai ter também menos doença cardiovascular aguda, tipo infarto, derrame. Então, é um benefício aí já muito importante, porque essas doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte. Se você for pensar a longo prazo, né, já diminui bastante a incidência desse tipo de doença. Também diminui vários tipos de câncer, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio. Então, a mulher que amamenta, ela também, por uma ação hormonal mais prolongada ali, vai ter um desfecho de ter menos incidência desses tipos de câncer. Outra doença também muito estudada, a mulher que amamenta, ela tem uma massa óssea melhor, ela vai ter menos osteoporose. A gente acha que osteoporose é doença de velho, né? Mas não é não, tá, gente? Eu vou contar para vocês a triste notícia que a gente tem o pico de massa óssea com 20 e poucos anos. Com 30 anos, a sua composição óssea já começa a cair. O seu osso já começa a ficar cada dia menos cheinho. Então, a mulher que amamenta também tem redução dessa, né, percentual de osteoporose, ela tem menos osteoporose. Também, uma coisa importante que eu não falei, emagrece, né, Thalita? Nós estamos aqui falando do autoestima pós-parto, né? É muito mais fácil. Se você for pensar, tem, né, quanto, assim, já tentaram quantificar quanto em calorias, né? Assim, de 800 a 1.000 calorias por dia. Então, assim, a gente pode continuar comendo que emagrece. Claro que você não vai comer porcaria, porque você vai passar isso pro seu bebê, né? Mas se você manter uma alimentação saudável sem ser restritiva, você já emagrece. Então, eles falam, não vou amamentar porque, sei lá, eu quero voltar à forma. Aí que você tem que amamentar mesmo, tá? Amamentar emagrece e muito. O neném, ó, muito. Sequei aqui. Você diga você aí, né? Uma outra coisa também que o pessoal fala muito, não vou amamentar porque meu peito cai. Gente, o que faz o peito ter essa, vamos dizer, cair, entre aspas, não é amamentar, é o aumento que tem
na mama da gravidez. Então, se você amamentar, não amamentar, vai ter uma certa pitose, que é uma certa queda, sim. Não é amamentar que faz o peito cair, tá? E eu acho que, assim, por esses todos N motivos que eu enumerei, ainda mais os do bebê que a gente vai falar, eu acho que essa desculpa aí não tem que pensar bastante de redefinir as prioridades aí, porque acho que a prioridade sendo binômio mãe-bebê, na pior das hipóteses, a gente faz uma recachutagem depois, arruma os peitinhos e fica tudo beleza. Mais uma outra coisa importante, para a mãe que trabalha, para a mãe que tem afazeres dobrados, às vezes em casa, que tem que cuidar da casa, cuidar de menino, cuidar de home office agora na quarentena. Gente, é muito prático, não tem que ficar esterilizando mamadeira, fervendo mamadeira, esquentando água para fazer a fórmula, aí dilui a fórmula, aí o menino mamou tudo, você tem que ir lá e diluir mais um pouco. Então é muito prático. De madrugada, você só põe o peito para fora e amamenta o menino. Imagina você fazendo mamadeira de madrugada, né? Então é muito já tá mais pronto. prático. Já tá pronto. Já tá pronto. Pronto para servir. O é de graça era a próxima que eu enumerei. Então já tá pronto, super prático. Gente, é de graça. Vocês já pararam para pensar quanto que custa uma lata de fórmula infantil? Não é barato. A gente gasta muito. Conforme o neném vai crescendo, ele vai demandando maior quantidade, né? Quanto mais o neném cresce, maior fica a mamadeira. Então, é muito caro, tá? Para uma economia doméstica, assim, tem um impacto muito importante. E aí você pensa que você tem um alimento muito melhor disponível de graça. Então, eu acho que é também um motivo que não é menos importante também esse impacto no orçamento doméstico. É importante, faz diferença e o alimento ainda é melhor, né? Se fosse mais barato, o negócio podia nem ser tão melhor, mas é melhor. Então, o que mais? E tem um impacto no meio ambiente também, esse né? tema da semana mundial do aleitamento desse ano é a sustentabilidade, né? Então, o leite materno para o mundo mais saudável. Então, a gente vai falar aqui, ele é bom, ele é mais saudável para a mãe, é mais saudável para o neném e é mais saudável para o meio ambiente. Mas como assim, né? O povo falando, mas como assim sustentável? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Gente, leite, fórmula, é a base de leite de vaca. Não sei se vocês já pesquisaram isso, se vocês já leram isso. A pecuária, seja ela para leite, para corte, enfim, é uma das coisas que tem maior impacto ambiental na emissão de gás carbônico, no desmatamento do mundo. O custo para produzir isso é um custo ambiental enorme. Então, a produção, criação do gado é uma coisa. A outra coisa, vocês já imaginaram a quantidade de resíduo que isso produz? Resíduo plástico, resíduo do alumínio. Então, é muito resíduo, muito lixo no mundo que a gente ainda não sabe onde vai enfiar tanto lixo daqui a uns anos. Mesmo reciclando, a gente tem uma quantidade de resíduo, assim, enorme. E a outra coisa é a água. Água, isso que eu ia falar. Né? Então, para lavar a mamadeira, para fazer a fórmula. Então, assim, o leite é um recurso totalmente renovável, né? Quanto mais você amamenta, mais produz. Então, o impacto aí no meio ambiente, na sustentabilidade, não é desprezível, gente. É grande, tá? Então, o tema desse ano tem muito a ver com conjugar a saúde da mãe e do bebê, a saúde do ponto de vista que a gente pensa mesmo de saúde e doença, né? Com a saúde do meio ambiente. Então, esse ano, a pegada, né, da Semana Mundial do Aleitamento Materno é essa, para a gente pensar um pouco nessa questão de consciência ambiental, que já está fazendo diferença no mundo e está cada vez pior. A gente tem que prestar atenção nisso para poder não ter grandes impactos para nós aí no futuro próximo, tá? E acho que eu lembrei tudo da mãe, mas assim, cada hora aparece uma pesquisa nova, uma coisa nova. Fora o vínculo, né, Thalita? Que eu vou falar o vínculo na parte do bebê, mas o vínculo também está na parte da mãe. Porque, assim, não sei da sua experiência, mas é uma experiência que eu escuto muito no consultório, essa questão, assim, do instinto materno. Não é assim como o povo fala, ai, nasceu um bebê, eu nasci uma mãe. Tipo, virei mãe. Não é assim, é um processo, né? Você se transforma numa mãe conforme você vai vivendo aquele processo. Então, tem muita mãe que, às vezes, quando o neném nasce, ainda tem uma dificuldade de vínculo. Às vezes, tem a mãe que tá deprimida. Depressão pós-parto, gente, é mais comum que o diabetes gestacional. Isso é muito sério, né? É uma coisa subfalada, subnotificada, subtratada. Então, assim,
às vezes é uma mãe que está com dificuldade de vínculo e esse vínculo vai ser formado ali também pelo aleitamento materno. Então, assim, claro que a mãe que teve dificuldade, teve problemas, tentou, não conseguiu, tá lá já amamentando ali, sem conseguir amamentar, já usando a mamadeira, ela vai ter também um vínculo, que ela vai olhar no olho na hora de dar a mamadeira, vai ter tudo isso também. Mas aquele vínculo da amamentação, gente, não tem nada que substitui. É um negócio muito forte, né? Então, esse vínculo, eu acho que ele pode ser construído ao longo do processo, não é uma coisa inata, né? Às vezes, igual passa na Globo, né? Olha, nasceu todo mundo feliz, maravilhoso. Então, às vezes, não é assim, pode... E muitas vezes não é assim, pode ser um processo, então você nem sempre você já nasce amando aquele serzinho. E isso é difícil de falar, né? As pessoas não gostam de ouvir, mas acontece com alguma frequência e essa relação é construída, como tudo na vida, tá? Então eu vou falar agora alguns benefícios para o bebê. Você quer comentar desses que eu falei para a mãe, Thalita, alguma coisa específica? Sim, eu faço uma observação que eu acho que esse incentivo, assim, de nasceu, já mama na primeira hora, eu acho que isso é muito recente. Sim. E eu acho que, né, isso é muito bacana, eu acho que está mudando muito, já mudou a questão, né, porque antigamente, há pouco tempo atrás, o bebê ia para uma outra sala, exatamente, o bebê ia para uma outra sala e ficava uma hora, a primeira hora de vida, longe da mãe. E hoje em dia, o que é importante, o incentivo é a amamentação na primeira hora de vida, né? Isso também, eu acho. Se você for pensar, nem tanto tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, o bebê passava a primeira noite no berçário. Eles falavam, não, vamos dar fórmula, que é para a mãe descansar. Aí a mãe produz leite como? O principal estímulo para a produção do leite é a sucção do bebê. Então aí a gente já começava a desconexão logo que o menino nascia. Então, isso aí é um benefício que tem sido resgatado aí recentemente. Eu acho importante ressaltar isso, né, que é recente. A segunda coisa é a questão da... O que eu ia falar, gente? Esqueci. Mas é a questão do incentivo, né? Da primeira hora de vida, do bebê estar com a mãe o tempo todo após o nascimento, independente de ser cesárea ou parto normal. Em relação... O que é muito importante também é a rede de apoio, né? Porque é tudo novo para a mãe, né? Então, o apoio ali, não só do pediatra, das pessoas ali, pai, né? Pós-parto, mas também quando a mãe vai para casa, principalmente quando a mãe vai para casa, porque quando você está ali, né, pós-parto, no hospital, você ainda tem um apoio das enfermeiras, né, te auxiliam ali, mas quando a mãe vai para casa, aí ela se sente assim, o que eu faço agora, né, na maioria das vezes, principalmente a mamãe de primeira viagem. Esse bichinho no meu colo, eu faço o que agora, né? Então a rede de apoio também é muito importante, né, não só do pai, mas se tiver uma outra pessoa, né, que esteja ali, que possa ajudar, né? Uma mãe, uma sogra, uma avó. Então, é importante, até para a mulher descansar também, porque acaba que, principalmente no primeiro mês de vida, o bebê acorda muitas vezes, então você acaba ficando muito cansada, dormindo pouco. Então, até para a produção de leite, é importante, a mulher estando descansada, né? Ingerindo bastante líquido, isso também é muito importante. E aí perguntam, como é que o pai ou a rede de apoio pode ajudar? Só a mãe que amamenta, só a mãe que tem peito. Gente, a pessoa primeiro, que tá ali do lado, pode levar uma água, porque essa mulher vai precisar de 2, 3 litros de água por dia. Então, assim, não dá. Nesse primeiro mês, como a Thalita falou, é massacrante. Toda hora, o estômago do neném é pequenininho, o neném precisa mamar toda hora. Então, é muito cansativo. A mulher vai ter que ficar por conta daquela pessoinha, daquele ser. Então, assim, levar uma água, fazer uma comida, levar comida. Gente, às vezes dá comida. Ou não é, Thalita? Às vezes dá não come aqui, ó, um pão, um biscoito, um negócio, enquanto você não consegue ainda parar, né? Às vezes, ficar com o neném ali pra mãe no banheiro, pentear um cabelo, tomar um banho, gente. A puérpera, às vezes, é privada de todos esses direitos, vocês não acreditam, né? Quando é que você tomou um banho decente a última vez? Né, que você pensa assim, nossa, tem um mês, eu não sei lá, tô aqui com esse cabelo ainda. Então, assim,
Essas coisas são super importantes. E cuidar das outras coisas que não o bebê. Cuidar da casa, fazer um almoço, fazer um supermercado. Porque aquela mulher não vai ter tempo nem cabeça para nada daquilo. Então a rede de apoio é fundamental. E a rede de apoio, gente, tem que estar treinada e alinhada com a mãe. Por quê? Senão fica aquele negócio assim... esse menino tá com fome. Esse menino não mama. Esse menino... às vezes o neném tá com cólica, tá precisando de uma sucção não nutritiva, que é mamar no peito só para aliviar a dor. Aí chega não sei quem, a sogra, a mãe, a tia, a vizinha. Esse menino tem que dar uma mamadeira, porque ele tá com fome. Olha, o menino não tá ganhando peso. Então a rede de apoio tem que estar alinhada com você. Se a sua rede de apoio não estiver alinhada com você, ela vai te sabotar. Então isso é muito importante. Contate uma rede de apoio. A Lira, eu vivia de cabelo encebado. Ótimo, Lira. Então, contate, não é contrate, tá, gente? Contate, né? Organize uma rede de apoio que realmente vai te apoiar. Tá? A rede de apoio não é aquela pessoa que manda uma mensagem assim: oi, tudo bem? Qualquer coisa você me liga. Isso não é rede de apoio, tá? A rede de apoio é aquela pessoa que vai, leva um almoço congelado, leva um lanche, fica com o neném para você poder fazer suas coisas. A Lira falou que se não vira rede de agouro. Adorei, Lira. Gente, a Lira é consultora de aleitamento materno e sono. Ela que salva as mães lá no meu consultório, quase todas. Eu mando para elas que têm dificuldade, quase todas que precisam, né, Lira? Que já não tenham outra pessoa, eu coloco com a Lira dá jeito em todo mundo. A Lira já salvou vários aleitamentos maternos lá no consultório. A gente vai fazer uma live hoje à noite, às 8 horas, vocês também não percam, vai ser muito legal. Então, falando da rede de apoio, né, Thalita? Ela é assim, fundamental. Não tem jeito. Se a mãe está muito motivada a amamentar, se ela não tiver rede de apoio, é muito difícil dela conseguir sozinha. Sozinha não dá. Então, desculpa te interromper muito. Não, exatamente. Mas é isso, essas pontuações que eu queria fazer. Eu acho que do outro lado, você sabe direitinho a rede de apoio, a diferença que faz. Sim, exatamente. E acho que a gente pode partir para as perguntas, para responder as perguntas? Pode. Eu queria falar rapidamente, eu sei que não é o foco benefício para o bebê, era mais para a mãe, mas eu queria falar rapidinho algumas coisas para o bebê. Não, sim, com certeza. Benefícios para o bebê. É um alimento nutricionalmente completo. O neném não precisa de mais nada, nem de água, nos primeiros 6 meses. Então, tem tudo que o neném precisa lá. O neném que mama no peito tem menos anemia ferropriva, e a anemia por deficiência de ferro está associada com a inteligência, crescimento, imunidade, e aí vai. Os estudos mostram que as crianças que amamentam ao seio têm menos obesidade no futuro. Então, nutricionais, aí a gente já tem 3 benefícios importantes. Da parte digestiva, causa menos transtornos digestivos, aqueles que não são doenças, mas que o neném tem aquelas alterações fisiológicas, então menos refluxo, menos constipação, menos cólica, é mais fácil de digerir. Então, até o neném que tem muito refluxo, o leite materno é mais fácil de digerir. Da parte imunológica, o neném já coloniza o trato digestivo com as imunoglobulinas da mãe, recebe imunoglobulinas para tudo quanto é que a mãe tem doença. A mãe tem no leite materno várias substâncias que são como se fossem antibióticos, eles são bactericidas ou bacteriostáticos, então para evitar a transmissão o contágio por doenças. E tem menos doenças por contaminação externa, por exemplo, da água da mamadeira. Então, diarreia, né? Outras doenças assim. E doenças infecciosas, respiratórias também, pela colonização da via digestiva, você tem mais proteção também contra as doenças respiratórias. Então, pneumonia, asma, essas doenças também são diminuídas. Tem menos doença autoimune, então diabetes, doença de Crohn e lá vai. Tem menos doença alérgica, né? Eu já falei da asma, mas tem a rinite, a dermatite atópica, a própria alergia à proteína do leite de vaca. Benefícios crâniofaciais, né? Tem menos alteração da arcada dentária, tem menos alteração da musculatura da face. Então, quando a criança for falar, for mastigar, vai ser mais fácil. Diminui o uso da chupeta, porque a mãe acaba, né, fazendo a sucção não nutritiva no peito. Então, o neném, às vezes, esse neném tá só chupetando seu peito. Gente, deixa o neném quieto lá, porque ele tá com algum problema. Ele tá com cólica, ele tá com algum incômodo, ele tá tenso com alguma coisa. Ele pode estar, enfim, qualquer coisa, então ele vai estar usando aquela sucção para aliviar uma angústia, uma necessidade de apego, uma dor, então ele acaba precisando menos da chupeta. O neném que não amamenta no peito, que ele usa mamadeira, ele precisa de chupeta, ela tem que ser fornecida em alguns momentos para que seja feita essa sucção não nutritiva. E aí a gente tem aqueles malefícios todos da chupeta aí que a gente já conhece.
Fora o vínculo emocional e afetivo que aquele neném tem com essa mãe. Então, hoje eu tenho falado muito aqui no meu Instagram, né? Hoje a gente tem estudado muito da criação com apego, essa criação respeitosa. O neném que tem um objeto de apego na mãe, ele é um neném que tem mais segurança, vai ser um adulto mais seguro. Então, fala, esse neném tá muito grudado com a mãe, ele tá mamando até 2 anos de idade, vai ser um adulto com problema. Não, gente, é o contrário, tá? Os estudos mostram que o neném que tem um objeto de apego ali, que seja a mãe, vão ser adultos mais seguros, mais capazes, mais resilientes, tá? Eles conseguem se autorregular melhor nas suas emoções, nas suas contrariedades. Então, só aí, para mim, já ganha tudo. Fora que tudo aí orgânico que eu já falei para trás. Então, assim, isso passando assim a jato, muito brevemente, tá? Pra gente ter mais tempo para as perguntas. Então, vocês veem quanta coisa que é importante no leite materno. Claro, as fórmulas hoje são muito desenvolvidas, elas tentam ser o mais maternizadas possível, mas, gente, não chega nem perto, tá? Então, elas, nutricionalmente, uma coisa ou outra, eles tentam sempre aproximar o máximo possível, mas nunca vai ser imbatível, assim, igual o leite materno. É o padrão ouro de alimentação para o bebê até 6 meses exclusivo, e a recomendação é que seja até 2 anos ou mais. Quero amamentar até 3 anos, até 4 anos. A mulher que vai escolher até quanto tempo que ela vai amamentar. O que a gente pede, né, o que seria o ideal é ser pelo menos até 2 anos, tá? E aí, você quer comentar desses benefícios para o bebê ou a gente passa para as perguntas? Como estamos? Não, maravilhoso essa aula. Maravilhosa, assim, né? Eu acho que a gente pode partir para as perguntas. Pode ser. Você recebeu algumas perguntas também na sua caixinha? Eu recebi, eu até já respondi algumas nos stories já agora durante a manhã, pra gente, né, já ir adiantando. Mas se você quiser, pode mandar nas suas. Tá. Uma mamãe que perguntou se alguns alimentos podem causar cólica no bebê. Refrigerante, gente, essa pergunta café. É super frequente. Existe essa cultura mesmo de que a mãe não pode comer determinadas coisas. Essa pergunta também teve no meu, tá, Thalita? A gente botou caixinha de perguntas, gente, nos 2 Instagrams, no meu e no de Mãe para Mulher. E teve a mesma pergunta nos 2, para vocês verem como isso é recorrente. Gente, não tem nenhum estudo que comprove que se a mulher deixar de alimentar determinada coisa, o neném vai ter menos cólica, ou menos alergia, ou menos refluxo, nada. Isso aí é mito. A mãe não pode tomar café em excesso. Em excesso, pode deixar o neném um pouco mais agitado, tá? Mas não precisa deixar de tomar. Agora, sim, não pode comer chocolate, não pode tomar leite, não pode comer feijão. Isso eu já escutei de tudo se imaginar. Não tem, então, nenhuma evidência de que isso minimize cólica ou outros problemas do bebê, tá? A gente só tem que restringir da dieta da mãe alguma coisa que o bebê comprove. Uma alergia, por exemplo, criança que tem alergia à proteína do leite. A mãe que amamenta não vai poder tomar nada à base de leite, tá? Mas fora isso, ou então assim, se você notar de maneira assim, empírica, né, assim, que alguma coisa que você se alimente, às vezes o bebê fica desconfortável. Mas de maneira preventiva, tirar coisas da sua dieta não precisa. Por mais que aquela rede de agouro que a Lira citou ali fale, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, desencana, tá? Tudo pode, tá tudo liberado. Na gravidez e na lactação. Tá, e já até entrando outra pergunta, e a bebida alcoólica também, né? Que não deve ser ingerida. Isso era uma outra pergunta do seu, verdade. Gente, a bebida alcoólica, eu não falei porque ela não é alimento, né? Mas essa pergunta também é super recorrente, mas nem um copinho, não posso tomar? Tem alguma quantidade que é segura? Teve uma mãe que me mandou recente, eu rachei de rir, ela falou assim, pode, essas coisas aqui pode? Ela tava perguntando assim, botox, tintura de cabelo, não sei o quê, uma tacinha de vinho de vez em quando. Eu falei, isso daí não pode não. Tem algumas linhas que, até alguns pediatras e tudo, que liberam, e aí tem alguns cálculos, assim, de acordo com a idade e o peso do neném, quanto tempo que a mulher teria que ficar sem amamentar para metabolizar aquele álcool, mas, gente, não tem segurança isso. A gente não pode fazer isso de forma segura, sem que isso ofereça risco para o bebê. E como a gente não tem uma dosagem, uma quantidade segura, o ideal e o recomendado é que realmente não aconteça. Não tem mínimo
seguro, nem na gravidez e nem durante a lactação. Então, aquele vinho lá maravilhoso, safra não sei qual, que você comprou no Evino, você vai guardar para quando você desmamar o seu neném, ele vai estar lá te esperando, tá? Mas na amamentação ainda não vamos poder. Tá? E não tem quantidade segura, não tem um mínimo, nem aquela tacinha. Tá. Aqui, já aproveitando, a Cíntia está perguntando aqui, precisa tirar o bebê do peito se ficar por muito tempo, para ele não ficar cansado? Eu acredito que ela esteja falando quanto à sucção nutritiva que eu citei anteriormente. A gente só tem restrição nesse sentido se for um neném baixo peso, que está em recuperação nutricional, às vezes um neném prematuro, que cansa mais fácil, ou cardiopata, né, que também tem na mamada o maior exercício maratona da vida dele, mas fora isso não tem nenhuma restrição não, tá? Se o neném quiser ficar lá, às vezes quando o neném tá com cólica, né, principalmente, que é um processo mais contínuo, o neném mama e ele continua sugando. Muitas vezes, isso é super comum, a gente fala, vocês até sorriem, porque vocês se lembram dos processos que vocês passaram, às vezes o neném mama, até vomitar. Porque ele mamou, encheu a barriga, encheu o pandu, continuou sugando ali, não nutritivo, e aí excedeu a capacidade de ficar no estômago, que a gente chama de capacidade gástrica. Aí vomita mesmo. Mas isso não é problema, tá? É melhor assim, e ele com a cólica controlada, do que ele chorando, esgoelando, você ter que pôr uma chupeta ou uma outra coisa. Então, não só se a criança tiver alguma contraindicação específica para ficar muito tempo em sucção não nutritiva, tá? Mais uma aí, Thalita. A mamãe perguntando aqui se algumas mães não conseguem produzir leite suficiente. Tem isso também? Essa pergunta também é ótima. Gente, a hipogalactia, que é a mãe que não produz leite ou produz muito pouco leite, é uma condição raríssima, tá? Acontece, tá? Não é o mais frequente, mas a hipogalactia verdadeira, né, que não era por falta de estímulo, por falta de pega adequado e tal, ela é bem rara. Então, a gente só vai considerar ela depois que a gente esgotou todas as outras né, maneiras de estimular aquela produção de leite e ela não acontecer, tá? Então, a hipogalactia verdadeira, ela é muito rara. Então, não deixe ninguém te convencer que seu leite é pouco, porque a chance disso acontecer é raríssima. Tem alguns casos específicos de mulheres que fizeram redução de mama, às vezes acontece de ter uma produção adequada, mas tem dificuldade de drenar aquele leite. Diferente da prótese, né, do silicone, que só afasta a glândula e põe o silicone atrás ou atrás do músculo, não altera a arquitetura da glândula mamária, a redução de mama, ela arranca mesmo um pedaço da glândula. Então dá uma bagunçada ali. Os caninhos, né, os caminhozinhos que percorrem ali para o leite sair, podem estar bagunçados. Então, às vezes, essas mulheres têm uma produção menor, ou tem uma produção legal, mas o leite às vezes não consegue sair, às vezes precisa complementar. Mas também não é uma regra, tá? Eu tenho muitas mães que fizeram redução de mama e amamento, tá? Isso aí a gente às vezes tem um pouco mais de dificuldade, tem que correr um pouco mais atrás, mas é possível. Nem que seja manter aleitamento misto, né? Ou menos tempo, mas é possível. Não desiste, tá, gente? Não deixa ninguém te convencer de que seu leite é pouco. Só se um pediatra que tem uma veia assim de defesa da amamentação te falar que tentou tudo e, né, uma consultora de amamentação legal, e a gente tentou tudo e não deu. Aí, beleza. Mas fora isso, raríssimo, raríssimo. Eu conheço uma pessoa, inclusive, que amamenta e que fez redução de mama, teve uma certa dificuldade, mas que depois, né, tá amamentando até hoje, tem mais de um ano já. A dificuldade normalmente é mais no início, né? Se a gente vencer esse primeiro mês aí, o negócio anda lindamente. Exatamente, e tem que ter um incentivo, né? Senão desiste. Tem que ter um incentivo. E nesses casos específicos, gente, além da rede de apoio, vocês precisam buscar um apoio profissional, tá? O pediatra, um consultor de amamentação, né? Ou quem não tiver condição, às vezes, de contratar um consultor, um banco de leite. Gente, todas as maternidades públicas e privadas têm banco de leite. Então, assim, no Sofia Feldman, no Odete Valadares, os bancos de leite, gente, são abertos ao público. Aquelas mulheres que estão lá trabalhando, elas têm uma experiência vastíssima, elas são maravilhosas. Elas ajudam muita gente. Com essa questão da pandemia do coronavírus, os bancos de leite têm trabalhado com agendamento. Não está podendo ser livre demanda igual sempre foi, não é só chegar lá. Mas, assim, procure saber, vá.
corra atrás, não espera o bicho tá pegando, a mama tá toda ferida para você chamar ajuda. Então, assim, a primeira dificuldade, eu acho que o dia mais difícil, como a Thalita mesmo falou, é o dia que chega em casa. O dia que chega em casa, eu acho que é o dia mais complicado. Então, é o primeiro, segundo, terceiro dia em casa são os mais difíceis. Então, se você notou alguma dificuldade, converse com o seu pediatra, chama uma boa consultora de amamentação, mas não fique em casa passando aperto sozinho, achando que você vai resolver sozinho. É muito importante. E poucos dias de diferença aí fazem toda, né, o desfecho muda totalmente. Então, às vezes você deixa para procurar ajuda uma semana depois, já é muito mais difícil de reverter os problemas instalados, tá? A Sara que mandou, meu bebê tem 1 ano e 5 meses e não largou o peito, não pegou mamadeira, às vezes toma leite no copo, mas logo em seguida quer o peito e mama a noite toda. O que faço para ele dormir a noite toda? Sara, essa é outra live, a live do sono. Eu tive essa live aí, tá muito legal e vai ter na semana que vem, a gente vai fazer a live do sono parte 2. Então eu te convido aí a participar, vai ser na quarta-feira que vem às 8 da noite. Tem algumas coisas muito específicas que têm que ser avaliadas, porque 1 ano e 5 meses, teoricamente, o neném não precisa mais se alimentar durante a noite, do ponto de vista nutricional. Então a gente tem que ver se tem alguns ajustes para serem feitos aí na sua rotina com o neném, na rotina do neném de soneca, de horário de dormir, de rotina de sono, para poder melhorar esse sono da madrugada. Porque é muito importante que você consiga dormir para que você consiga manter esse aleitamento mais prolongado. Senão você vai ficar morta, e aí o aleitamento acaba encurtando, porque a mãe não aguenta, tá? Então não deixe de procurar ajuda nesse sentido também. Veja aqui nossa live, veja que já foi gravada, veja da semana que vem. Pergunte para o seu pediatra. Tem alguns médicos e consultores legais que mexem só com sono, então tem que correr atrás disso também. Porque tem que estar saudável e tem que estar bom para a mãe e para o neném, né, Thalita? Se tiver ruim para a mãe, bom só para o neném, também não é legal. Esgota muito. E lembrando, a parte 1 dessa live, né, do sono, tá salva lá, né, no seu Tá IGTV? salva no meu IGTV, tá, gente? Aqui no @doutorabeatrizadriane.ped, no IGTV ficou salva. A live deve ter umas 4 semanas mais ou menos. Foi com a doutora Daniele Gonçalves, que é uma médica especialista em sono infantil, muito bacana. E eu e a Dani vamos estar novamente aqui semana que vem. E o Instagram da doutora Beatriz, gente, é tão completo. Tudo que você precisa tem lá. Se não tem um vídeo, uma live, tem um texto. Então vale a pena ir lá conferir. Dá uma conferidinha lá, né, eu acho. Tem os stories que ficam salvos por tema. Então, às vezes, eu posto posts de outras pessoas que podem vir ajudar também os pais e salvo lá por temas nos destaques dos stories. Então, eu acho que realmente ele tem sido muito útil para muita gente. Assim, o feedback é muito bom. Eu, de vez em quando, eu recorro, tenho alguma dúvida. Agora, eu tô começando a pensar no desmame gentil, quando ele fizer 2 anos, aí também é outra live. Vai ter, tá, gente? Essa do desmame gentil tá na programação também. Deve ser mais pro fim do mês, assim. A gente vai querer falar também aqui esse mês do Agosto Dourado, né? A gente quer falar um pouquinho sobre isso também, que é importante, né? Eu já tô de olho aí, né? Porque daqui a pouco tem gente fazendo 2 anos aqui. Vamos lá. Manda mais uma aí. Vamos lá. Amamentar emagrece, a gente já falou, que foi uma das perguntas aqui. Sim, emagrece muito. Sim, gente. Se existe leite bom ou ruim. Eu acho também que você já deu uma pincelada, né? Mas só reforçando, gente, não existe leite fraco. Isso foi uma das perguntas da minha caixa de perguntas também. Se o meu neném de 2 anos, o leite é só para conforto e aconchego, ou se ele tem propriedades nutricionais? Gente, tem e muito, tá? O neném de 2 anos, ele não deve substituir uma refeição principal pela mamada. Ele já precisa de comer comida para ter todos os nutrientes que ele precisa. Mas a amamentação é uma refeição para aquele neném, tá? Então, eu morro de rir lá no consultório, às vezes as mães contam as coisas, né? Nossa, esse menino tem não sei quantos anos, ele ainda amamenta, sai leite aí? E eu não sei se foi você, Thalita, teve uma mãe que falou assim, não, olha aqui. Aí fez assim com o peito, o jeito, tipo assim mesmo. Espirrou. Não é? Então, assim, tem leite, o leite é ótimo, ele nutricionalmente ainda é bom e completo para o neném, e as propriedades imunológicas ainda estão todas lá. Então, sim, o leite, mesmo depois do neném maiorzinho, ele é ainda nutricionalmente excelente. E também quando o povo fala, o colostro é só uma aguinha, aquele leite dos primeiros dias, né?
Não tem isso, tá, gente? Ele tem menos caloria, ele tem menos gordura, sim. Mas porque o neném já nasce com um pouco de reserva hepática, né, no fígado. Por isso que o leite no começo ele pode ser menos gordo, né, menos gorduroso, mas ele é mais rico em propriedades imunológicas, em imunoglobulinas, em anticorpos, né, em coisas que vão proteger aquele neném. E depois, ao longo da vida daquele neném, depois que a mãe tem a pojadura, que é quando tem a descida mesmo do leite maduro, aquele leite sempre vai ser bom. Não existe isso de leite fraco. Ele pode, por algum momento, por alguma dificuldade, reduzir em quantidade. Mas existem maneiras de a gente estimular que ele volte a aumentar a produção e a gente possa manter o aleitamento. Mas ele ser fraco ou ser ruim, não existe. Gente, às vezes a mãe é desnutrida e o organismo dela dá tudo o que ela tem para aquele neném. Então, nesse ponto de vista, assim, o organismo espolha tudo da mãe para dar para o neném. Então, aquele tiquinho de ferro, aquele tiquinho de cálcio que está circulando ali, pega tudo e vai tudo para o neném. Por isso que a mãe, também isso é importante, falando para mães que estão tendo esse olhar para a mãe, para a mulher, lembre, gente, você que está amamentando, de repor o seu ferro, sua vitamina D, sabe? De olhar para você, ver se você não está com anemia, com problemas de tireoide. Faça a sua revisão médica depois que o neném nascer, porque muita mulher, às vezes, o neném nasce e esquece completamente dela, né? Então, volte no seu médico, faça o seu acompanhamento, porque, claro, tudo que tiver aí no seu organismo, que tiver faltando, você tá lascada, porque vai ficar faltando mais ainda, porque vai tudo pro neném. Não existe leite fraco. Isso aí é o mantra que a gente tem que repetir. Não existe leite fraco, não existe leite fraco, tá? Essa pergunta aí é muito importante. Isso, e o neném, assim, com certeza vai estar bem, vai estar sugando o de melhor da mãe. E a mãe tem que se cuidar, porque ela precisa estar bem também para cuidar do filho, né? Então, é muito importante esse recadinho aí. Lembre-se de vocês. Tem. Também eu acho que você já respondeu que se amamentar por muito tempo faz com que o bebê crie dependência da mãe. Aí você já disse que não, que o vínculo... Pode. Teve essa. Engraçado como as perguntas são parecidas, né? Teve essa na minha caixa de perguntas também. Se quanto mais tempo a mãe amamentar, mais difícil vai ser de tirar. Então, eu acho que a mãe quis dizer a mesma coisa. Pessoal, não necessariamente. Esse vínculo, ele é importante de ser formado, primeira coisa, né? Então, claro que vai ter um vínculo aí que vai ter que ser. Não vou dizer quebrado nunca, Deus me livre, mas ele vai ter que ser trabalhado para que ele mude, né? Para que esse vínculo possa não depender do aleitamento com o passar do tempo. Mas, assim, eu acho que esse não deve ser o foco. Falar, se eu amamentar até 2 anos, depois eu não vou conseguir tirar. Vai conseguir tirar. Primeiro, muitos nenéns acabam desmamando por eles mesmos. Quando eles estão prontos, acabam eles mesmos não querendo mais. Começa a rejeitar, né, e tudo. Os maiorzinhos, claro, né? Menino de mais de 1 ano, 1 ano e meio, 2 ou mais, eles mesmos às vezes desmamam. Quando o neném não faz isso por conta própria, a gente tem como fazer o desmame gentil, que é o que você estava até perguntando, que vai ter a live mais pro fim do mês. Que é um desmame sem ser uma ruptura brusca, tipo, de hoje em diante não vai mamar mais e pá! Deixa o menino esgoelar e enfia uma mamadeira lá e pronto. Então isso pro neném emocionalmente é ruim. Então a gente tem como fazer isso de uma forma gentil e mais tranquila para a mãe e para o bebê, sem comprometer o vínculo que eles formaram, tá? Então, assim, eu acho que o prisma que a gente vê isso não deve ser esse, sabe? Não vou amamentar muito, porque senão vai ser difícil tirar. Existem métodos, existem dicas, coisas que a gente pode fazer para tentar fazer isso da forma melhor possível para a mãe e para o neném, tá? As próximas perguntas, eu acho até que você já deu uma pincelada mesmo. Precisa acordar o bebê de 3 em 3 horas para mamar? Eu acho que essa eu não respondi, mas essa também é uma pergunta recorrente. Gente, se o neném tá crescendo, desenvolvendo, indo bem, não precisa acordar, deixa o menino dormir, pelo amor de Deus, porque aí você dorme também, tá? A gente só vai ter algumas restrições quanto a isso, naqueles mesmos casos que o neném não pode ficar muito tempo no peito, ele também não pode ficar muito tempo sem mamar. Quando o neném baixa o peso, ou tá em recuperação nutricional porque ficou doente, e aí perdeu muito peso, o cardiopata, que ele às vezes consegue mamar menos, ele vai mamar mais frequente, né, mais miudinho, então ele mama menos, vai precisar de uma frequência maior. Então, tirando exceções específicas, nunca, se o seu pediatra não falar que precisa, nunca acorde o neném, tá? Ele tá ganhando peso, ele tá desenvolvendo, pra que você vai fazer isso? Dorme você e dorme ele.
Isso mesmo no primeiro mês? Mesmo no primeiro mês. A gente só preocupa na primeira semana, talvez 15 dias, dependendo de como é que tá indo. Porque na primeira semana de vida o neném pode fazer hipoglicemia. Mas na primeira semana, dificilmente o neném vai dormir muitas horas, porque ele vai precisar mamar mais frequente. Mas tem uns que são mais dorminhocos, porque nasceram pré-termo, quase pré-termo, né? Perto da idade gestacional. Então, na primeira semana, assim, a gente dá uma vigiadinha. Mas depois o neném tá ganhando peso, beleza, recuperou o peso de nascimento até o 10º dia, deixa o neném dormir. Gente, deixa o neném dormir, dorme também? Dorme, pelo amor de Deus! Ai, como seria bom se dormisse a noite inteira, mas enfim. Um problema de cada vez. Até que idade devo amamentar? Você já falou que a recomendação da recomendação do OMS, do Ministério da Saúde, de todos os órgãos internacionais, é amamentação exclusiva até 6 meses e complementar a alimentação até 2 anos ou mais. Então, o ideal é que fosse até 2 anos ou mais. Se você quiser amamentar mais, fica totalmente a seu critério. Essa pergunta também teve na minha caixa de perguntas. Se o tipo de parto influencia na amamentação? Algumas coisas só. Por exemplo, a mulher, às vezes, que tem cesárea, se não entrou em trabalho de parto, pode demorar um pouco mais até a apojadura do leite, que é essa descida do leite em maior quantidade. E algumas vezes a gente vai precisar de acudir nesse sentido, assim, de fazer algum estímulo para aquela descida e tal. Mas, assim, se você faz o pele a pele, o aleitamento na primeira hora, mesmo com a cesárea, isso minimiza bastante, sabe? Então, não deveria fazer muita diferença, gente, no aleitamento, tá? Então, no tempo de aleitamento, na qualidade daquele leite, nada disso vai ter diferença com a via de parto, não. E se a atividade física atrapalha a produção de leite? Se a atividade física atrapalha. Só se for uma atividade física muito intensiva, extenuante, atividade de competição, porque aí pode, por mecanismos hormonais, atrapalhar um pouquinho. Mas, assim, a mulher voltar a fazer atividade física, depois que ela for liberada pelo médico dela, né, pelo obstetra, não tem problema nenhum, não. É até muito saudável que aquela mãe se mantenha ativa, tá? A gente vai só limitar mesmo para não ser uma coisa excessiva, né? Aquela mulher não vai poder, por enquanto, ser uma atleta de alta performance, enquanto ela amamentar exclusivo, pelo menos não. E aí a ingestão de líquido, porque a atividade física, ela às vezes pode causar uma certa perda de água, né? Perda, né? No organismo. A ingestão de líquido, ela ajuda na produção do leite? Vou puxar aqui para botar. Vou puxar aqui para botar no modo avião, que aí ninguém atrapalha a gente mais. Pronto. Então, eu estava falando da água. É muito importante, mesmo que aquela mãe não esteja fazendo atividade física, ingerir uma grande Travou, gente? Pega pra mim. Pessoal, foi o meu que caiu aqui, desculpa. Então, eu não sei se você conseguiu ouvir a minha resposta, mas sim, aquela mulher tem que ingerir muito líquido, mesmo que ela não faça atividade física, porque, né, para produzir leite precisa. E como diz uma amiga minha, nunca senti tanta sede na vida. Sente mesmo. Então, sim, assim, imagina a quantidade de líquido que tá saindo ali para aquele neném mamar. Então, você tem que tomar muita água. Se você já tem o consumo do líquido pela atividade física, você também tem que aumentar o seu consumo de líquido. Isso é muito importante. Outra coisa, a mulher que está fazendo atividade física tem que ter... Claro que
a mulher que não faz atividade física também tem que ter uma alimentação balanceada para o leite ser de qualidade para o neném. Mas a mulher que faz atividade física tem que estar mais atenta para isso, né? Porque ela vai ter uma demanda energética maior, às vezes até de proteína maior. Então é interessante, às vezes, fazer um acompanhamento nutricional, né? Mas estar atenta para a qualidade dessa dieta, além da oferta de líquido. Mas, em geral, a atividade física não vai atrapalhar, não. Vai só trazer benefícios. As minhas perguntas já foram respondidas. Eu acho que... Oi? Não, tá bom. Tá dando eco, minha voz. Eu tô vendo se tem mais alguma pergunta aqui aqui no chat. Eu acho que também a gente respondeu tudo. Acho que respondemos tudo. Das minhas lá, eu acho que a gente falou tudo também. As perguntas foram até muito repetidas, né? Deixa eu ver, você tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma coisa pra gente falar? Não, eu acho que foi muito esclarecedor. Tá dando eco, minha voz. A sua história é linda de amamentação, conta ela. Pois é. Tá dando eco, minha voz, eu não sei porquê. Não, mas tá bem. Então, na verdade, foi muita interação, calma. Eu tive uma mastite no meio do caminho aí. Eu tenho uma semana com dreno. Não foi uma mastite qualquer, né, Thalita, que resolveu com antibiótico assim, facinho, precisou de pôr um dreno. Eu me precisei de bloco cirúrgico. Então, assim... Também geral. Precisou de muito incentivo e apoio do marido, do pediatra. Mas o marido exatamente. Né? Eu achei isso muito bacana. Sim, e eu consegui continuar amamentando. A mastite foi só numa mama na direita. Eu fiquei uma semana com o dreno. Sem amamentar essa mama. Aí eu ia colocando gelo, com leite. E amamentei só na mama esquerda. E após o período, quando foi liberada na mama direita, eu consegui voltar a amamentar pelas retornar a produção dela, né? Retornar a produção dela. Então, gente, mecanismos para tudo, sabe? Quando a produção diminui por qualquer motivo, a gente consegue, através de alguns protocolos de ordenha, algumas coisas como compressa morna, botar o neném mais frequente no peito, restabelecer essa amamentação. Então, isso daí não deve ser impedimento, nem percalço para ninguém. Mastite, tá, ali tem uma causa muito comum de desmame, sabe? Porque às vezes a mãe fica com dor, né? Ali tá incomodado, mas a gente tem coisas que a gente pode fazer. Tem analgésico, tem a compressa fria, às vezes para diminuir um pouco a produção. A gente pode ordenhar o leite daquela mama para o neném não ter que mamar nela, ela não ficar muito engurgitada. Então, assim, tudo que acontecer, a gente tem como dar uma contornada. Outra causa importante, né, que a gente acabou não comentando, de desmame, é as fissuras, né, mamárias. Quando o peito fere, quando o peito racha. Gente, fissura mamária fala a favor de ter uma pega incorreta. Né, daquela pega, tá precisando de alguma correção. Às vezes o neném pode ter o frênulo curto, que é essa pelinha debaixo da língua. Às vezes ela segura a língua não consegue fazer o movimento adequado. Então, assim, é muito importante esse neném ser avaliado logo nos primeiros dias se aquela mãe sente alguma dificuldade. Lembrei de uma pergunta aqui da minha caixa de perguntas, falando se amamentar dói, se é doloroso. Então, se o processo todo é doloroso, tem alguma coisa errada. A gente tem que ver se aquele neném não tem um frênulo curto, se a pega está correta, o que pode estar acontecendo, se aquela mama está com algum problema, algum engurgitamento, alguma mastite, porque não é para doer. O que as mães relatam, isso você pode falar melhor do que eu, é aquela fisgada inicial, dá uma fisgadinha quando começa a sair, mas é só. O processo de amamentar não deve ser doloroso. Se está doendo para amamentar, peça ajuda, tá? Chama seu pediatra, uma consultora, vá num banco de leite, mas não deixa. Por quê? Se tá doloroso e você persiste, fala, não, eu vou insistir aqui porque eu quero muito amamentar. Claro, tem que persistir, mas se você persiste com dor sem mudar nada, sem ver o que está causando aquela dor, vai fissurar. E uma vez fissurado é muito mais difícil, porque dói demais.
Então, às vezes, a mulher tem que ficar um tempo sem amamentar, e ordenhando, dar o leite ordenhado pro neném. É muito mais trabalhoso. É muito mais fácil prevenir do que remediar, tá? E mesmo já tendo as fissuras, hoje em dia tem laser, que pode ser feito nas fissuras para cicatrização mais rápida. Então, a gente tem mecanismos, de novo falando, né? Eu gosto de falar isso para ver se entra na cabeça do povo. A gente tem mecanismos para contornar praticamente tudo, tá? Então, assim, só entregue os pontos se realmente a gente tentar tudo e, em alguns casos, não tem jeito, não tem jeito. A mãe tenta tudo, a mãe tá com algum, né? Às vezes algum outro problema, ou a gente pegou tardiamente. Mas, assim, a mãe que se informa antes, faz a consulta pediátrica antes. Eu acho esse contato com o pediatra antes do nascimento super importante, porque você não fica sem uma referência. O neném nasce, você vai para casa, você não tá totalmente sozinho, sabe? Então, assim, você tem para quem pedir ajuda, às vezes, antes da primeira consulta. Então, a mãe se informa, ela faz um curso ou uma orientação, um curso online, com uma consultora sobre amamentação. Ela sabe como fazer, ela sabe o que esperar. Ela tem alguém de confiança, um pediatra ou uma consultora que pode te auxiliar ali nos primeiros dias, que são mais difíceis. Essa mãe dificilmente vai ter uma intercorrência, assim, uma dificuldade muito grande inicial. Pode ter, mas ela é revertida nos primeiros dias. Agora, a mãe que não tem informação e não tem ajuda, gente, a chance dela desmamar é muito maior, né? Então, a gente está aqui para tentar conscientizar todo mundo de se preparar e pedir ajuda no momento certo para que a gente possa manter, porque só tem benefício, como vocês viram. Pois é, não é muito você não participar com uma consulta com a pediatra, né, antes de nascer. O recomendado, Thalita, é a gente fazer uma consulta pediátrica no pré-natal da mulher, né? Então, ela vai fazer as consultas todas com o obstetra dela e depois de 32 semanas, o ideal é que tenha uma consulta com o pediatra, antes do neném nascer. Para aquela família conhecer o pediatra, primeira coisa, ver se o pediatra também está de acordo com aquela linha de pensamento da família, né? Eu brinco que pediatra é igual casamento. Nós vamos olhar o menino até 18 anos de idade. Então, assim, às vezes aquela mulher escolhe a dedo, né, qual obstetra que ela quer e a pessoa vai estar com ela ali 9 meses, 1 ano. O pediatra vai estar com esse neném, essa família, pro resto da vida. Então, assim, procure saber antes quem é aquela pessoa, qual é a formação dela, se ela tem ideias gerais, né, sobre criação e aleitamento e introdução alimentar, do jeito que a família tem, porque senão depois pode ter um acompanhamento inicial legal e depois vai entrar em conflito. Então, esse contato pré-natal, né, antes do nascimento do neném, acho super importante. E o que eu acho mais importante, além de conhecer o profissional, é os pais não ficarem tão perdidos nessa primeira semana antes da primeira consulta com o pediatra. O ideal, gente, é a primeira consulta não passar do 5º dia, tá? Esse neném deve ser olhado aí 3, 4, no máximo 5 dias. Às vezes, quando cai no fim de semana, eu tenho dificuldade de marcar. Eu marco no máximo com 6 dias. Porque, pra gente ver, primeira coisa, essas dificuldades de aleitamento e outras coisinhas, né? Icterícia, tem coisas que tem que ser avaliadas também. Mas o mais importante dessa primeira consulta é o aleitamento. Como tá, como corrigir possíveis problemas para que a amamentação possa ser bem sucedida. Então, essa consulta pré-natal tem todos esses benefícios. Eu recomendo fortemente, os convênios cobrem. Então, assim, não tem por que não fazer, sabe? Isso tem que ser bem divulgado, assim, é uma conduta um pouco mais nova e eu acho que todo mundo tem que saber e se informar a respeito, tá, pessoal? Tá certo. Que aula maravilhosa. Eu acho que adorei estar aqui. Eu também adorei estar com você. Obrigada. Sempre uma oportunidade legal se esclarecer os pais e contribuir para esse fortalecimento aí do vínculo e das informações aí dos pais, porque informação é tudo, né, gente? Informação é munição aí para vocês fazerem tudo. E eu deixo o convite para todo mundo aí que está assistindo, ou quem vai assistir ao longo do dia também, para a live de hoje à noite, aqui também no @doutora.beatriz.adriane.ped, sobre o papel do pediatra no incentivo ao aleitamento e à manutenção, né? O incentivo ao início e à manutenção do aleitamento materno. Então, assim, como a gente tem essas dificuldades, assim, estruturais mesmo, às vezes, de lutar contra toda uma cultura que ainda é contra o aleitamento materno. Então, o pediatra como instrumento
de vencer essas dificuldades. Então, vai ser às 8 da noite aqui no Instagram com a Lira, que é consultora de aleitamento e sono. Maravilhosa, fonoaudióloga perfeita, sem defeitos. Gente, segue a doutora Beatriz, o Instagram dela tem tudo que vocês precisam. Alguma dúvida, pode mandar aqui por direct ou aqui nos comentários, que vai ficar salvo no IGTV essa live. E também, se vocês quiserem mandar para alguém, né, que, nossa, acho que a minha amiga devia ver isso e tal, pode encaminhar também, que tem jeito, tá? Vocês vão aqui no IGTV e pode encaminhar. Tá, e essa live vai ficar salva no IGTV da Beatriz. Isso, verdade, vai ficar salva no meu. @doutora.beatrizadriane.pet. Vai ficar nesse IGTV. Doutora, muito obrigada. Querida, fica com Deus. Adorei. Eu acho que eu achar muita coisa ainda. Mas a gente manda uma outra live. Sim, vamos combinar. Começou a dar eco aqui o meu... Não, mas tá, acho que é pra você, tá dando pra ouvir bem. Pra mim tá dando eco. Eu tô confusa aqui. Mas... Bebê.